Bom, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, né, nós vamos continuar vendo a parte de leis de Newton, de força, né? Para a gente terminar o capítulo, só está faltando a gente ver a parte de uma força dependendo da velocidade, certo? E parte de força centrípeta e movimento circular, certo? Hoje a gente vai ver a parte de força dependendo da velocidade e a força centrípeta, né? É até interessante que bate um pouco com o que a gente está estudando lá no cálculo 2, tá? E hoje a gente vai entender por que, que a lei de Newton é uma equação diferencial, certo? Como a gente viu lá no cálculo 2, tudo bem? Vamos lá, mas primeiro vamos ver aqui a força de arrasto. Força de arrasto. Essa força de arrasto, né, pessoal, é a força de resistência do ar, certo? A gente já falou um pouco sobre ela quando estava falando de objetos caindo, né? Que que né, os objetos, se eu, por exemplo, pegar uma folha e um livro e soltar os dois, né, a folha vai cair depois por causa do ar, certo? Se não houvesse ar, eles eram para cair juntos, certo? Que no caso do livro, por exemplo, o ar é praticamente desprezível. Então, se eu soltar o livro e o pincel, aí eles caem juntos, tá? Isso a gente tinha visto um pouco, né? Vamos entender agora um pouquinho de como é essa força, certo? Essa força de resistência, essa força que o fluido faz, certo? Então, essa força, vou chamar aqui de força de. Como é que o livro chama? O livro chama de D, tá? Vou chamar de força AR, certo? Pode ser força de arrasto, né? Ou até força do ar, né? Também pode ser, certo? Primeiro vamos entender, certo? A principal característica dessa força, certo? Então, o que acontece? O que é essa força de resistência do ar, né? Na verdade, é fácil você sentir, né? Então, se um dia você tiver em qualquer meio de transporte, pode ser uma moto, carro, um ônibus, né? Se você botar a mão de lado, assim, né, na janela, certo? Para fora do carro, né? Para você for fazer isso, você tem cuidado, senão pode arrancar sua mão, tá? Então, uma moto, né? Você vai sentir um vento empurrando a sua mão, certo? Esse vento empurrando a mão é exatamente a força de resistência do ar, certo? Não é que tem um vento ali que está passando que está soprando, né? Não é isso. É porque como você está em movimento em relação ao ar, você sente esse vento, né? Mesma coisa eu faço aqui bem rápido. Não, se eu faço aqui bem rápido, eu sinto um vento passando pelas minhas mãos, um vento passando pelos meus dedos. Não é que está ventando aqui não está ventando. Mas é porque como a minha mão está se movimentando em relação ao fluido, então o fluido está se movimentando em relação a ele. Então eu sinto como se fosse um vento, certo? E essa força existe por quê? Porque é exatamente as partículas do fluido que estão se chocando contra a minha mão. Tudo bem? E aí, beleza. Então, né, sabendo disso, né, o que acontece? Quando você coloca a mão, né, se você fizer esse experimento, colocar a mão para fora do carro, a uns 10 quilômetros por hora, por exemplo, você vai sentir um determinado vento, né, 20, às vezes de pouco mais. Mas se você botar 100, você vai ver que a força é muito grande, você não consegue, é difícil até você manter a sua mão estável, né, a sua mão fica sendo pressionada para trás, tá? Ou seja, isso já levanta a principal característica dessa força de resistência. Qual? Que ela depende com a velocidade, certo? Quanto maior a velocidade, maior é essa força, certo? Ela sempre depende com a velocidade, tudo bem? A expressão mais geral que a gente coloca, a gente diz que ela depende só da velocidade. Então, é uma expressão assim, a força, né, de resistência do ar, certo? Vai ser um BV, tudo bem? Se eu pensar vetorialmente, fica sendo menos BV. Por quê? Porque sempre ela é oposta ao vetor velocidade, tá? Então, por exemplo, ó, se eu tenho a minha mão, né?
ou que seja a mão da pessoa, quadrado, tá? E o carro está indo para frente. A velocidade está para frente. Como é que é a força? Contrário à velocidade, certo? Tudo bem? Então, sempre está oposto à velocidade, certo? Então, vamos botar um menos aqui para inverter o sentido, certo? Aqui vetorial, em módulo, também posso falar a mesma coisa, né? Se eu falar aqui em módulo, aliás, nem módulo, né? Falar em termos, se for em uma dimensão, certo? Em uma dimensão eu posso escrever assim também, né? Certo? Porque aí, em uma dimensão, quando a velocidade é positiva, né? Então está no sentido, a força fica negativa, sentido contrário, certo? Tudo bem? Esse negativo ele vai inverter o sentido da força, certo? Sim, só que aí, na expressão mais geral, o que eu quis falar é que ela depende de uma potência qualquer da velocidade, tá? Pode ser um, pode ser dois, três, enfim. Pode ser qualquer potência aqui, tá? Depois a gente bota elevado a n. Pode ser um, né? Dois, três, ou quatro. Pode até ser um polinômio, né? Pode ser até um polinômio mais complexo ainda, certo? Ou de ordens mais superiores ainda, certo? Então, a gente coloca de forma geral em, certo? Vai depender um pouco do fluido que você está imerso, certo? Tudo bem? Só que aqui a gente vai se concentrar, lógico, em dois casos mais simples, quando n é igual a um ou igual a 2, certo? Ou igual a 2, certo? O que melhor aproxima a realidade é o 2, certo? A resistência do ar, né? O que melhor a gente usa como aproximação, né? É V elevado a 2, certo? Claro, para você fazer uma análise mais precisa, né? E aí eu estou falando já nível ou industrial, né? Ou nível, enfim, já um negócio bem mais aprofundado. Aí você coloca como se fosse um monte de partícula mesmo se chocando com o objeto, né? As simulações que a gente faz, que é possível se fazer para fazer essa previsão mais precisa ainda, você bota o ar como se fosse um monte de partículas se chocando contra o objeto, certo? Mas, se você quiser fazer só uma aproximação, né? Em primeira ordem, digamos assim, então você coloca uma aproximação relativamente boa, coloca aí a força depende de V ao quadrado, certo? Quanto maior a velocidade, maior a força, e ela vai com o quadrado da força, né? Então, essa velocidade dobra, a força multiplica por 4, né? Quadriplica, certo? Então, se você sai de 50 para 100 km por hora, a velocidade dobrou. A força que sua mão vai sentir vai ser 4 vezes maior, tá? Beleza, e depende de mais o quê? Certo? Então, vai depender também da, da área, tá? Depende da área. Então, por exemplo, quem que vai sofrer mais força? A minha mão, quando eu boto a minha mão para fora do carro. Quando ela está assim, quando ela está assim. Né? É muito mais quando ela está assim, né? Certo? Mesma coisa é você tentar levar, por exemplo, como se fosse uma placa de isopor, né? Tenta levar uma placa de isopor. Se você levar assim de frente, você vai quebrar ela. Você vira de lado e vai andando com ela de lado, né? Porque quando ela está de frente, a área fica tão grande que só o fato de você estar andando aqui, o ar já consegue quebrar a placa de isopor, que é muito sensível, tá? Ou seja, essa força, ela depende da área, certo? Depende da área. Né? Quando eu boto a mão assim, a força que eu sofro é muito maior do que assim, tá? Então, ela depende, no caso aqui, linearmente da área, quanto maior a área, né? Só que a gente chama de área transversal, né? A área transversal que está se chocando com a partícula. As partículas, quanto maior a área, mais choque, portanto, maior a força, certo? Depende da densidade do ar também, certo? Densidade do ar. Quanto maior a densidade, e aí vamos falar do fluido, né? Pode ser no ar, pode ser na água, a mesma coisa. Quanto maior a densidade, maior essa força de resistência. Né? Isso é fácil saber, né? Então, o que é mais fácil? Fazer isso aqui no ar ou fazer isso aqui na água? Na água você não tem essa mobilidade como eu tenho aqui. Por quê? Porque a força de resistência é muito grande. Então, eu faço a força de com a minha mão, mas a minha mão vai bem devagarzinho. Né? Porque existe uma certa resistência do ar. Certo? Então, quanto maior a densidade, né, maior a força, certo?
E depende também, tudo bem, da forma do material. Certo? Essa forma do material, ela entra num parâmetro que a gente chama de coeficiente de arrasto, tá? A gente escreve assim, ó, C sobre 2, C sobre 2, certo? Esse 2 aqui, realmente, ele é arbitrário, né? Foi decidido que essa constante que multiplica é o coeficiente de arrasto dividido por 2, certo? E ele depende do formato, tá? Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui, ó. Só colocar aqui cada um. Isso aqui é a área, né? Transversal, velocidade, densidade, densidade do fluido, né? Que está imerso. Isso aqui é o coeficiente de arrasto. Depende do formato do material, tá? Depende do formato do material. Só para a gente ter uma ideia, você pega um exemplo aqui de um coeficiente de arrasto. Por exemplo, se você tem uma esfera, né? Uma esfera, certo? Se movimentando, né, contra o ar, tudo bem? O coeficiente de arrasto, ele é de cerca de 0,47, tudo bem? Como eu falei, depende de material para material, tá? Se você tem uma semisfera, certo? Olha aí, só uma semisfera já muda, né? Uma semisfera já vai para 0,42. Por que que já muda, né? Porque depende muito de como o fluido se comporta, né? Então, a esfera, o fluido vai fluindo em cada da esfera. Quando é uma semisfera, o que que acontece? Ele acaba gerando turbulência aqui, né? Acaba gerando turbulência depois daqui que o fluido passa. E isso já muda a força que ele sofre, tá? E aí vai, né? Depende de vários materiais, né? Por exemplo, se você pegar aqui um cone, tá? É um negócio assim, né? O coeficiente de arrasto, ele é 0,50, né? 0,50. Ou seja, lembrando, quanto maior o coeficiente de arrasto, tá? Maior força, ou seja, menos aerodinâmico. Você pegar, por exemplo, um cubo, o coeficiente de arrasto do cubo é de 1,05. 1,05. Ou seja, um cubo, ele tem o coeficiente de arrasto, né? A força sobre ele é bem maior do que numa esfera, do que numa semisfera, do que num cone. Tá? É cerca de o dobro, na verdade. Certo? É por isso que os carros de Fórmula 1 têm aquele formato, né? Aqueles carros de Fórmula 1 têm aqueles formato bem projetado mesmo, né? Afiladozinho, porque ali eles são projetados exatamente para o ar passar sem para diminuir esse coeficiente de arrasto, certo? Porque sofreu muito arrasto, tudo bem? E quanto mais bicudo, melhor, né? Então, certo que o cubo, né? Só uma chapa reta assim, ele tem um coeficiente de arrasto, né? O dobro de uma esfera ou de uma semisfera, certo? Tudo bem, pessoal? Então, esse C aqui depende do formato do objeto que está passando pelo fluido, tá? E o que que acontece quando um objeto se move, né? Com um fluido, se move um fluido, certo? Vamos entender agora por que que um paraquedista não morre, tá? Não morre quando ele pula de paraquedas, certo? Então, o que acontece? Né? Vamos supor que a pessoa está caindo com paraquedas, certo? Depois vamos analisar o caso em que vamos analisar um caso em que
ele pula sem paraquedas. Não só que ele já pulou aqui com paraquedas, certo? Ele tem uma certa velocidade, né? Tá aqui ele, certo? E o paraquedas nas costas dele. Cadê assim? Tá aqui. A pessoa está pulando de paraquedas, tá? Agora, o que vai acontecendo, né? Então, a gente sabe que a todo momento está agindo a força-peso, certo? A todo momento está agindo a força-peso, certo? Quando ele pula, certo? Quando ele começa a se mover no ar, ele começa a ter uma força de arrasto, certo? Começa a ter uma força de arrasto, tudo bem? Desenhar aqui a força de arrasto, né? Desenhar aqui a força de arrasto, certo? Só que inicialmente, como ele partiu com velocidade muito pequena, né? Na hora que ele pulou, né, a velocidade dele é zero. Na hora que ele pula, a velocidade é zero, certo? Então, na hora que a velocidade é zero, a força de arrasto é zero, certo? De acordo que vai aumentando a velocidade, né? Então, quando a velocidade é zero, a força de arrasto é zero, né? Porque ela depende da velocidade. Mas de acordo que ele vai aumentando a velocidade, certo? Ele vai ganhando uma certa velocidade para baixo. O que vai acontecendo com a força de arrasto? Ele vai ganhando uma certa força de arrasto para cima. Certo? E quando essa velocidade vai aumentando, a força de arrasto aumenta também. Tudo bem? Então, de acordo que a velocidade vai aumentando, né? Esse vetorzinho aqui começou inicialmente sendo zero. Ele começa a aumentar. Ele vai aumentar até quando? Ele vai aumentar até que ele vai aumentar até que ele fique igual a força-peso. Até que ele fique igual a força-peso. Certo? Por quê? Né? Porque se a gente lembrar da lei de Newton, né? O que diz a lei de Newton? Se eu aplicar a lei de Newton aqui na vertical agora, fica peso menos a força de arrasto é igual a massa vezes a aceleração, tá? Quando o peso é maior do que a força de arrasto, ele gera uma aceleração. Então o corpo continua acelerando. Quando a força-peso fica igual à força de arrasto, o que acontece? Se o peso é igual à força de arrasto, então isso aqui é igual a zero. E a aceleração zero. Ou seja, a força de arrasto ela vai crescendo até que ela fique igual à força-peso. Quando ela fica igual à força-peso, a aceleração do sistema é zero, tá? Ou seja, o corpo para de acelerar. E aí é por isso que o paraquedista não morre, tá? Por isso que o paraquedista não morre. Porque ele, ele, ele não acelera até o infinito, a velocidade dele não chega até o infinito. A velocidade dele vai crescer até que a força de arrasto compense o peso. Quando a força de arrasto compensar o peso, aí ele, ele, ele para de aumentar a velocidade dele, né? Então, por isso que ele não morre, certo? E tem como até descobrir essa velocidade limite, né? Essa velocidade limite a gente chama de velocidade terminal, certo? Tudo aqui a gente estava estudando a velocidade terminal. Velocidade terminal, certo? Então, a velocidade terminal vai acontecer quando o peso for igual à força de arrasto. E o peso, como é que a gente calcula? Massa vezes a gravidade. Força de arrasto, né? Se for desse jeito aqui, vai ser igual em módulo, tudo bem? Então, eu vou tirar esse sinal, certo? Porque eu estou trabalhando em módulo. Então, vai ser igual a C sobre 2 ou A V ao quadrado. Vou chamar aqui de VT, porque já é a velocidade terminal. Então, se eu isolar a velocidade terminal aí, eu vou obter a seguinte expressão, tá? Velocidade terminal vai ser igual a raiz de 2mg dividido por C por A. Exatamente. Bom, essa aqui é a forma que a gente atingir a velocidade terminal, tá? Então, por exemplo,
Tinha um amigo meu que ele servia no exército, servia na aeronáutica. E ele disse que tem um treino, né, de paraquedista, tá? No caso de soldados, paraquedas que eles saltam é diferente de paraquedista esportivo, né? Porque o paraquedista esportivo, ele quer ficar planando, vendo tudo, né? Quanto mais tempo, melhor. O paraquedista militar, certo? Ele quer chegar no chão o quanto antes, né? Teoricamente, numa guerra, né? Numa situação de guerra, o paraquedista voando, ele é um alvo fácil, né? Então, os paraquedas deles são projetados para você chegar o quanto antes do chão em segurança, né? Isso significa dizer que você chega no chão relativamente rápido, né? Se eu não me engano, ele me disse que você chega no chão como se estivesse pulando ainda de uma altura de 3 metros, né? É como se estivesse pulando de uma altura de 3 metros e cair no chão, né? Ou seja, então, ainda é relativamente alto, né? 3 metros é quase do primeiro andar para o chão, certo? Então, então, assim, então você tem que saber cair, né? Para esses paraquedas militares, tá? Que não é projetado para você descer devagarzinho, os paraquedas esportivos você consegue praticamente só parar, né? A velocidade do eixo Y você consegue zerar, né? Você só fica com a velocidade do eixo X, certo? Então, assim, mas o militar não, você ainda cai no chão com muito impacto. E ele até dizia, ó, não, quando a gente cai no chão, você sempre tem que fazer o rolamento, né? Você cai e sai rolando para diminuir o impacto. Eu lembro até que ele disse que a primeira coisa que acontece nos primeiros treinos é o pessoal desmaiar. Porque ele cai no chão, esquece de fazer o rolamento, também já está muito nervoso, porque saltou de paraquedas, né? E aí, a cabeça vai direto no joelho, né? Cai devido ao impacto, a cabeça vai direto no joelho, bate a cabeça no joelho e desmaia. Isso acontecia muito com o pessoal lá no batalhão dele, certo? Mas como eu falei, esses são os paraquedas militares, né? Os paraquedas esportivos você já consegue fazer, controlar com mais velocidade. Tudo bem? Ou seja, eles projetam, né, todos os parâmetros, tudo bem? Os parâmetros aqui, exatamente para chegar rápido no chão, mas não chegar ao ponto de morrer, certo? Só um detalhe, né, pessoal? O que acontece quando um paraquedista pula de verdade, certo? Então vamos ver aqui num gráfico, certo? Num gráfico. Agora vamos ver, inclusive, antes dele abrir o paraquedas, tá? Aqui o tempo está passando a velocidade. Antes dele abrir o paraquedas. Mas porque ele está. O que vai acontecer? Ele, primeiro, e aí vamos botar como referencial lá em cima, tá? Então ele começa com velocidade zero, de acordo com que ele vai caindo, ele vai ganhando uma velocidade positiva, certo? Então a velocidade dele vai aumentando, certo? Vai aumentando. Inicialmente, quando a velocidade é pequena, é linear, né? Como a gente tinha visto, certo? Porque quando a velocidade é pequena, praticamente só existe a força P, então é bem linear, né? É como se fosse um movimento uniformemente variado, né? A velocidade é linear com o tempo. Mas de acordo com que vai tendo velocidade, a velocidade dele vai tendendo para uma velocidade terminal, tá? Uma velocidade terminal. Porque mesmo nós, né, mesmo sem abrir o paraquedas, tudo bem? Aqui ele ainda não abriu o paraquedas, certo? Ele tende para uma velocidade terminal, só que qualquer coisa, e aí não precisa ter paraquedas nem nada, caindo, ela vai atingir essa velocidade terminal, certo? Qualquer coisa. Aqui eu dou o exemplo do paraquedista. Mas essa mesma análise que eu do paraquedista vai ser para qualquer objeto, né? Não só o ser humano, paraquedista, é qualquer objeto. Se eu jogar uma pedra, seja o que for, sempre vai ser desse jeito. Ele sempre vai atingir a velocidade terminal, certo? Só que essa velocidade terminal, para um paraquedista que ele atinge, né, sem ter abrido o paraquedas, ainda dá para matar ele. É uma velocidade muito alta, que se ele cair lá no chão, ele vai morrer. Tá? Então ele abre o paraquedas, certo? Quando ele abre o paraquedas, o que acontece? Né? Então, o que muda aqui na equação quando ele abre o paraquedas? Vai mudar o quê? A área, né? Então, antes, a área que ele estava caindo, né? Vamos ver que ele está caindo de frente. A área que estava em encontro com o ar era só a área do corpo dele. Quando ele abre o paraquedas, agora eu tenho toda a área do paraquedas, né? Então, eu estou aumentando o quê? Essa área, certo? Também estou aumentando, né? Provavelmente estou aumentando aqui, ó, o coeficiente de arrasto, tá? A gravidade é a mesma, a massa é a mesma, né? Porque ele já estava com paraquedas na mochila dele, certo? A velocidade é a mesma. Mas a área e o coeficiente de arrasto aumenta bastante.
Então, como esses dois são inversamente proporcionais à velocidade terminal, agora ele vai tender para uma nova velocidade terminal, certo? Que vai ser menor do que antes. Então, no ponto que ele abre o paraquedas, no ponto que ele abre o paraquedas bem aqui assim, ó, o que vai acontecer agora é que a velocidade começa a diminuir, certo? Ela começa a diminuir para atingir uma nova velocidade terminal, certo? E essa velocidade terminal 2, né, chama essa aqui de 1 e 2, é a velocidade com que ele vai atingir o solo, tá? E essa velocidade com que ele vai atingir o solo é bem mais a velocidade que ele consegue controlar, né? Como eu falei, se for um paraquedista esportivo, ele consegue até zerar, né? Esse aqui ele consegue até zerar, certo? É tão grande e ele consegue controlar também, né? Ele consegue controlar por quê? Porque ele tem aquela, aquele suporte aqui para segurar a mão, que você vai puxando o paraquedas, você consegue inclusive rodar o paraquedas, né? Você fazer a curva no paraquedas, né? Que aí você vai puxando ou um lado ou outro do paraquedas, né? E com isso você vai controlando a área, né? Diminuindo a área e você consegue ter um certo controle, tudo bem? Você consegue ter um certo controle. Né? Mas é mais ou menos isso aqui que acontece com paraquedas, certo? Vamos lá. Então fica o seguinte, posso apagar aqui, né? Já aprendemos a calcular a velocidade terminal nesse caso, certo? Vamos fazer aqui um exercício, né? Vou pegar aqui um exemplo do livro. Ele diz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, é o exemplo 6.4 do livro. Se um gato em queda alcança a primeira velocidade terminal a 97 quilômetros por hora, enquanto está encolhido, então vamos supor o seguinte, que o gato aqui está todo encolhido, tá? Eu consigo desenhar aqui um gato encolhido. Aqui, né? Porque se seja um gato, tá? Encolhido, certo? Que é um gato encolhido. Só fazer assim. Ó, tá aí um gato encolhido. Ele diz o seguinte: quando ele está encolhido, ele atinge uma velocidade terminal de 95 quilômetros por hora, certo? 97 quilômetros por hora. Só que, quando o gato se abre todinho, ele quer saber qual é a velocidade terminal, então. Se o gato se abrir todinho, tá? Você consegue usar aqui um gato até. Ah, ó. Vamos lá. Se o gato se abrir todinho, qual é a velocidade terminal dele? Tudo bem? E ele diz que a diferença é que, quando ele está encolhido, ele tem uma área inicial a zero, vamos supor, tá? E quando ele abre os seus braços todinho, ele tem uma área a 2, ou duas vezes o a zero, certo? Então, como é que a gente acha a velocidade terminal? Né? Basicamente usando essa fórmula, tá? Então, vamos chamar aqui de velocidade terminal 1 e velocidade terminal 2, tá? Chamar de 1 e 2. 1 e 2. O que, que eu posso dizer? Ó? Que a velocidade terminal 1 é essa fórmula aqui, né? Raiz de
duas vezes a massa do gato, vezes a gravidade, vezes o coeficiente de arrasto, vezes a densidade do ar, vezes a área zero, né? E a velocidade 2, mesma coisa. 2 vezes m vezes g dividido por c, por 2, só que agora a diferença é que, em vez da área ser a zero, é 2 vezes o a zero, certo? Vamos supor que o coeficiente de arrasto seja o mesmo, certo? Na prática ele não é, mas suponhamos que seja o mesmo, certo? O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, ó. Significa dizer que se eu tirar aqui esse meu 2 da raiz, eu tirar ele da raiz, basta fazer isso aqui, ó. Eu posso simplesmente tirar, né, a propriedade da raiz, tá? Então, só que ele sai ali como uma raiz, né? Sobre C por a zero. Quem é esse cara aqui? É exatamente a velocidade 1, né? Então, a nova velocidade terminal vai ser a velocidade anterior dividida por raiz de 2, já que ele dobrou a área, tá? A velocidade anterior é 97 km por hora, dividido por raiz de 2. Então, a nova velocidade dele, vamos ver quanto é que vai dar. Vai dar de mais ou menos 68 km por hora. Observe que você aumentar a área não diminuiu muito a velocidade, não, né? Ou seja, você dobrou a área, mas a velocidade não dividiu por 2, certo? Por quê? Porque ela vai com a raiz da área, né? Não é inversamente proporcional, é inversamente proporcional à raiz. Então, quando você dobra a área, você diminui a velocidade pela raiz de 2, né? Certo? O que não é, que é menor do que 2, certo? Mas, né? Claro, sempre que você tiver caindo de altura grande, você tem que aumentar a área o máximo possível para diminuir a força. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos só agora, deixa eu apagar aqui. Como eu falei para vocês, tá? Vamos só agora ver o seguinte caso aqui. Essa é a expressão lateral que a gente achou que eu achei para vocês, certo? É elevado, né, para aquela expressão da força. Se eu usar essa expressão mais geral, né, elevada a n, por exemplo, a lógica para eu achar é a mesma, tá? Então, assim, então eu digo que a condição que acontece ao usar terminal quando a força de arrasto é igual ao peso, força de arrasto é menos B vezes a velocidade terminal elevada a n, vai ser igual ao peso, que é mg. Aqui eu já consigo achar uma expressão geral, tá? Sim, aqui eu pego o módulo, certo? Uma expressão geral é essa aqui, né? mg sobre b, certo? E esse n aqui é o expoente do v, tá bom? É o expoente do v. Só que, lógico, aqui é para essa expressãozinha aqui, né? Para aquela expressão que a gente tinha visto inicialmente, que dependia da área, da densidade, do coeficiente de arrasto, né? Então, o B vira tudo isso, né? Na verdade, o B é tudo isso aqui, né? É por isso que aparece isso aqui, né? O B é exatamente C rho A sobre 2. Então, vem para cá, tudo bem? E no caso, N é 2, né? É raiz quadrada. Certo? Vamos lá, deixa eu apagar aqui, só para a gente agora ver até uma aplicação que vocês estão vendo no cálculo, tá? A gente aprendeu como é que calcula a velocidade terminal, né? E se eu quiser saber a velocidade ao longo do tempo, a posição ao longo do tempo, né? Nesse caso, se você quiser saber, certo? Basicamente, tem que resolver a lei de Newton, né? O que diz a lei de Newton? Que força é igual a massa vezes aceleração. Na gravidade, não. Massa vezes aceleração, tá? Então, vamos supor que eu tenho um corpo que ele está se movendo, só que agora eu vou supor que ele está se movendo só sobre a ação da força peso, certo? E sobre a ação da força de arrasto, certo? Então, eu vou aplicar a lei de Newton nesse sentido aqui, certo? Só que agora eu vou deixar a força peso como sendo positiva, certo? A força de arrasto ele vai ser menos BV, certo?
Vamos usar um, certo? Porque é mais fácil, né? Eu quero calcular, eu quero saber como é que a velocidade depende com o tempo, né? Eu sei como calcular a velocidade final, né? A velocidade final vai ser isso aqui, certo? Tudo bem? Se isso aqui for 1, a velocidade final, né? Vai ser simplesmente mg sobre b, tá? Isso aqui é para n igual a 1. Mas isso aqui é só a velocidade final. Eu quero saber a velocidade ao longo do tempo. A função, a função do tempo, certo? Então, para eu saber a velocidade em função do tempo, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou escrever a aceleração como sendo a derivada da velocidade. Certo? Derivada da velocidade. E o que a gente observa isso aí? Isso aqui é exatamente o que a gente está vendo lá no cálculo 2, né? É uma equação diferencial. O que é uma equação diferencial? Uma equação que envolve derivadas de uma função, que é a função, a velocidade de do tempo, certo? De primeira ordem, porque é o derivado de primeira ordem, certo? É linear, né? Vocês lembraram na primeira aula do cálculo de equações diferenciais, é linear, porque o expoente é 1, né? Tanto das derivadas quanto da função, certo? Ou seja, para eu achar esse meu vídeo de tempo, eu tenho que resolver a equação diferencial, tá? Tem que resolver a equação diferencial. E, inclusive, por que eu botei essa aqui? Porque essa aqui, em especial, a gente consegue resolver usando a técnica que a gente, inclusive, viu hoje lá no cálculo 2, certo? Que é uma que a gente chamou da separação de variáveis, né? Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso passar esse dt aqui, certo? Um lado, aqui vai ficar em dv sobre... Aqui eu vou botar o peso mg, né? Menos bv, certo? E que eu integro nos dois lados, tá? Aqui de 0 a t, aqui da velocidade inicial a v, certo? É a técnica para a gente resolver essa equação diferencial, certo? Então, resolvendo aqui só para a gente ver como é que a gente acharia a velocidade em função do tempo, certo? Velocidade de resistência, né? A velocidade. Sobre esse problema aí. Vamos lá, vamos só resolver isso aqui. Então, aqui vai ficar simplesmente t, tá? O lado de lá, eu vou ter que fazer uma mudança de variável, certo? Vou chamar tudo isso aqui de U. U vai ser mg menos bv. Então, du vai ser menos b dv. Certo? Então, posso dizer, por exemplo, que dv vai ser menos du sobre b. Tá? Então, esse m aqui eu vou tirar da integral. M eu tiro da integral. Vai ficar integral. Aqui em cima, esse dv, ele vai ser menos du, certo? Sobre b, né? Vamos botar aqui v por b. E aqui embaixo é o próprio u, tá? E aqui eu substituo, né, também os intervalos, né? Vai ficar mg menos b, mg menos b v0 e mg menos bv, certo? Então, t vai ser igual. Esse menos sai, 1 sobre b sai, então vai ficar simplesmente a integral de du sobre u desses intervalos aí. mg menos bv0, mg menos bv. Então, t vai ser igual. Esse b aqui, esse b sobre m, eu vou passar multiplicando, certo? E o menos também, vai ficar menos t. E menos bt sobre m vai ser igual à integral disso aqui, que nada mais é do que o ln de u, aplicado de mg menos bv0 até mg menos bv. Certo? Vou fazer já alguns passos aqui, certo? Aqui vai ficar o ln disso menos o ln disso. Usando a propriedade do ln, né? Vai ficar o ln desse que está em cima, mg menos bv, dividido por mg menos bv0. Certo? E agora eu uso exponencial, né? Deixa eu apagar aqui. Agora eu quero isolar a velocidade, ó. Onde é que está o meu vídeo dele? Está bem aqui assim, eu quero achar ele.
certo? Aqui é a velocidade, é a função que eu quero descobrir. Então, vou isolar, passo... Isso aqui é um logaritmo disso é igual a isso, então eu posso dizer que isso é igual a exponencial disso, tá? Então, mg menos bv sobre mg menos bv0 vai ser igual a exponencial de menos bt sobre m, tá? Passa esse termo multiplicando, mg menos bv vai ser igual a mg menos bv0 exponencial de menos bt sobre m, certo? Vou multiplicar tudo por menos 1, passar esse termo para o lado de lá, certo? Então, vou chegar aqui, vou isolar logo tudo aqui, então vai ficar, aqui vai ficar V0 menos mg sobre b exponencial de menos bt sobre m, certo? Mais mg sobre b. E essa aqui, ó, é a minha função, o v de t, né, a velocidade em função do tempo, é exatamente isso aqui, certo? Observe que ela é uma exponencial, tá? Ela é uma exponencial decrescente, certo? Se a gente for ver o gráfico dessa função aqui, então como é que ele é? V de t, né? Vamos supor que o V0 ele seja maior do que esse termo. Esse termo aqui, se vocês lembrarem, é exatamente a velocidade terminal, né? Ou seja, quando eu faço o tempo tender para o infinito, quando o tempo for muito grande, tá? Quando o tempo for muito grande, o que acontece? Essa exponencial tende para zero, certo? Isso aqui a gente chama de um decaimento exponencial, certo? Vou apagar aqui. Se você for ver o gráfico só da exponencial de menos x, o gráfico disso aqui, ó, ele é isso aqui, ó. É o que a gente chama do decaimento exponencial, tá? Então, a gente pode dizer que a velocidade, ela decai, né? Ela diminui exponencialmente mesmo, tá? E aí, ó, vamos supor que só que aqui ela não diminui para zero. Por quê? Porque esse termo zera tudo isso aqui, sobra só isso aqui. Isso aqui, ou seja, é a velocidade terminal. Quando o tempo for muito grande, ele tende para mg sobre b. mg sobre b. Certo? Então, ele começa com essa velocidade inicial, e aí ela vai decaindo exponencialmente até esse valor. Tá? Se o V0 fosse aqui embaixo, ela subiria até esse valor. Certo? E essa aqui seria a função, né? O V de t. Certo? Então, aqui a gente vê que a equação de Newton ela também é, no fundo, uma equação diferencial. Certo? Na realidade, tudo na física é uma equação diferencial. Né? A equação diferencial, né, na verdade, é uma das coisas mais importantes do cálculo para poder descrever o mundo, né? Porque no mundo a gente sempre está interessado em alguma função, né? Na física a gente quer a função posição, velocidade, aceleração, né? Ou a função que representa a posição do elétron, certo? Na quântica, tudo bem? No eletromagnetismo a gente quer a função que representa o campo elétrico, o campo magnético, né? Que com isso a gente consegue descrever as ondas se propagando, certo? Na termodinâmica, né? Que é a função que descreve a temperatura ao longo do tempo, por exemplo, certo? Ou então a pressão, né, ao longo do tempo, enfim. A gente sempre está atrás de alguma função na física. Ou seja, então, basicamente, você está resolvendo alguma equação diferencial. Tá? Na química, do mesmo jeito. Sempre que você está atrás de alguma função, geralmente você tem que resolver alguma equação diferencial. Certo? Então, aqui a gente estava atrás da função V de t, a gente tinha que resolver a segunda lei de Newton. Tudo bem? Bom, então, por hoje a gente fica por aqui, tá? Próxima aula, a gente vai ver a parte de movimento circular, certo? Movimento sobre a ação de uma força, quer dizer, movimento circular, tudo bem? Que a gente vai ver que, para que um corpo mantenha um movimento circular, tem que existir uma força que a gente chama de força centrípeta, né? A gente vai ver a diferença entre força centrípeta e a força centrífuga. O que são essas duas, né? Um conceito muito importante, né, para vocês na química, porque existe um negócio que a gente chama de centrifugadeira, né?
certo? E vamos entender como é que essa centrifugadeira funciona, tá bem? Mas a gente fica por aqui. Até a próxima aula, pessoal.